Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina agora ela é heresiologia. A heresiologia ela é um estudo geral sobre a história das religiões. Não é um aprofundamento sobre a história das religiões. Para isto, você deve fazer o curso Bacharel em Teologia, também chamado de Ciências da Religião. Agora, dentro do nível básico, a gente vai estudar a heresiologia com algumas das ramificações das religiões, principalmente aquelas que afetam diretamente a ortodoxia cristã. O que vem a ser ortodoxia? É o conjunto de doutrinas que é ensinado pela palavra de Deus, e este conjunto de doutrinas de acordo com o Antigo e o Novo Testamento. Nós trabalhamos a teologia sistemática. E a teologia sistemática já foi chamada de dogmática. Aliás, em alguns cursos teológicos ainda é chamada de dogmática. Dogma. O que vem a ser o dogma? É a regra de fé. A partir do dogma é que nós vamos ter uma referência daquilo que é a doutrina ortodoxa. A palavra ortodoxia no grego ela tem dois significados. Primeiro, ortodoxia significa o ensino correto, o ensino verdadeiro. Por isso, dogma, regra de fé. O dogma não pode ser contestado. Por quê? Porque se você está contestando o dogma, você é um herege. Quem que é o herege? Herege é aquele que tem uma doutrina paralela ao dogma. Aqui está a doutrina, aqui está a ortodoxia, aqui está o dogma, aqui está a regra de fé e aqui está o ataque. Esse ataque é chamado de heresia, do grego haireses, é aquilo que você escolhe. Por quê? A heresia ela faz esse ataque, mas não é um ataque de fora. Não é um ataque totalmente alienígena, estranho, estrangeiro. A heresia ela retira uma parte da ortodoxia, uma parte da doutrina, faz uma escolha e depois ela modifica a doutrina, modifica a ortodoxia, modifica o dogma. E assim você vai ter a doutrina do ponto de vista da defesa da ortodoxia e o ponto de vista da defesa da heresia. Os dois produtos doutrinários são colocados diante das pessoas. Os dois defensores, quer dizer, vai ter o defensor da ortodoxia e o defensor da heresia. E para que a gente possa saber a diferença entre um e outro e qual dos dois seguir, vai surgir a apologética. O que é a apologética? A apologética é a defesa da ortodoxia, é a defesa da doutrina, é a defesa do dogma. Ortodoxia é a doutrina. Heresia é a particularidade dessa doutrina que ganha uma outra versão. A apologética é a defesa da ortodoxia e, consequentemente, o ataque à heresia, ou o contra-ataque. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando nós estamos estudando sobre o pecado humano, estamos estudando sobre o pecado humano, aí nós estudamos a armatiologia, doutrina que estuda sobre o pecado. Aí vai surgir, dentro da ortodoxia, o ensino de que o pecado humano ele é universal. Consequentemente, você tem o pecado original. E o pecado original ele passa para todos os seres humanos a partir de Adão. Todos aqueles que nascem a partir de Adão trazem em sua natureza o pecado original. E qual que é a solução para o pecado original? O sacrifício vicário do Senhor Jesus. Cristo, na soterologia que você estudou, Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, a doutrina da expiação, e ele nos substituiu como vítima de sacrifício. Ponto. O sacrifício de Jesus, ele é expiatório e ele é vicário, e ele é suficiente para que a gente possa ser perdoado dos nossos pecados. A ortodoxia estabelece isso. Como? Pega a Bíblia, a palavra de Deus, estuda a Bíblia por completo.
de capa a capa. Começa aqui no Gênesis e vai terminar no Apocalipse. Vai estudar todos os profetas, vai estudar todos os apóstolos, vai ensinar isso para a igreja, vai escrever sobre isso. O Espírito Santo vai dar o seu testemunho sobre a ortodoxia, que é o segundo sentido da palavra ortodoxia. Primeiro sentido é a doutrina correta, é a doutrina verdadeira, é o ensino das Escrituras. Segundo sentido, a palavra ortodoxia está relacionado com a glória de Deus. É a doutrina que revela a glória de Deus, isto é, Deus só manifesta a glória dele aonde está a verdade. Se houver a ausência da verdade, portanto a mentira, a falsificação da doutrina, Deus não manifesta a glória dele. Ortodoxia está ligado com glória. Tá bem? A doxa, ela é a glória verdadeira, a glória autêntica. Aonde a verdade das Escrituras é pregado, ali se manifesta o Espírito Santo e, consequentemente, se manifesta a glória de Deus. Quais são as evidências da manifestação da glória de Deus? Deus é glorificado, Jesus é glorificado, o Espírito Santo ele é derramado, o pecador ele se converte e os sinais do Evangelho se manifestam. A cura física, perdão dos pecados, expulsão dos demônios e revelação de Deus. Sinais da manifestação da glória de Deus. Agora, se Deus não é glorificado, Jesus não é reconhecido, o Espírito Santo não é derramado, o perdão dos pecados não acontece, os sinais visíveis de cura divina não se manifestam, demônios não são expulsos, o evangelho não é pregado, aí está a ausência da glória. Isso aí quer dizer então que você tem uma heresia. A heresia está sendo produzida, está negando a glória de Deus. Esse é o segundo sentido. Por isso que eu disse a vocês, a doutrina bíblica do perdão dos nossos pecados vai nos dizer que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Ponto. Jesus somente. Cristo ele é suficiente para nos salvar. Vem a heresia, e a heresia pega a armatiologia, a soterologia e a cristologia, e a heresia ela vai bater na ortodoxia e vai dizer que Jesus não é suficiente. Portanto, se Jesus não é suficiente, eu preciso de algo mais. O quê? Aí eu preciso de religião, eu preciso de ritualismo, eu preciso de sincretismo religioso, eu preciso de uma outra Bíblia, eu preciso de outros sinais e outras evidências. Portanto, vou substituindo a ortodoxia e a sua doutrina e a sua glória e vou estabelecendo uma heresia e, consequentemente, eu precisarei de um outro Jesus, uma outra Bíblia, um outro Espírito Santo para ter um outro tipo de salvação. Aqui está bem claro para você a diferença entre ortodoxia e heresia. E a necessidade da apologética. Apologética é para que você faça a defesa da fé. E não tem como você fazer a defesa da fé sem identificar o erro, sem identificar a heresia e, consequentemente, argumentar contra a heresia, atacando a heresia. O que fez a igreja? Bom, a igreja se debateu com muitas heresias. A primeira das heresias vinha justamente do judaísmo. O judaísmo atacou severamente a doutrina de Cristo, afirmando que Jesus era insuficiente, que era necessário se guardar o evangelho e a lei de Moisés, e que, se não se fosse guardada a lei de Moisés, com a circuncisão que foi entregue a Abraão, com a guarda dos mandamentos do Sinai e a visita constante ao templo de Jerusalém, se não fosse observado o judaísmo junto com o evangelho, Cristo seria insuficiente. Foi por essa ocasião que Deus levantou o apóstolo Paulo como doutor dos gentios e deu ao apóstolo Paulo, como nós estudamos aqui na introdução ao Novo Testamento, inspiração plenária e verbal para que Paulo escrevesse 13 cartas de doutrina cristã. Para que os demais apóstolos escrevessem 7 cartas, que nós chamamos de cartas universais, epístolas universais. A carta de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas. Essas cartas, e o autor aos Hebreus, são chamadas de cartas universais. Ainda o Espírito Santo, ele trouxe inspiração aos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ainda nos entregou o Apocalipse. Pronto.
Nós temos agora os documentos da igreja, o Novo Testamento, pela pena dos apóstolos. Os apóstolos escreveram a ortodoxia, a doutrina e combateram as heresias, sendo que a primeira heresia era justamente a insuficiência de Jesus para a salvação e a necessidade de continuar observando o judaísmo. Paulo, com as suas 13 cartas e com o seu ministério apologético, estabeleceu o evangelho, escreveu a doutrina e combateu esta heresia judaica. A heresia judaica da guarda dos sábados, da guarda dos dias sagrados, dos lugares sagrados, dos ritualismos. E Paulo conseguiu, junto com o Espírito Santo e com as Escrituras, Paulo conseguiu estabelecer a emancipação da igreja em relação ao judaísmo, ao templo de Jerusalém. Paulo penou por isso. Foi perseguido de cidade em cidade. Por quê? Porque o heresiarca, quer dizer, o heresiarca ele é o pai da heresia. Ele é aquele que patrocina a heresia. O heresiarca ele é severo na defesa da sua heresia. Por quê? A heresia, para nós, ela é perniciosa. O apóstolo Pedro fala que são heresias de perdição. Os patrocinadores da heresia são falsos doutores e falsos profetas. Portanto, são doutores, mas são doutores da heresia. E eles não vão poupar tinta e nem argumento para atacar a ortodoxia. Por quê? Para eles, aquilo lá é ortodoxia. Para o herege, a doutrina verdadeira é a dele, não a das escrituras, não a nossa. Para eles, são eles que estão com a verdade. Aí surge uma das primeiras características que você vai identificar no movimento herético e o do heresiarca. É o exclusivismo teológico. Toda heresia, ela prega o exclusivismo teológico. Isto é, só eles estão com a verdade. Todo o restante está tudo condenado, todo mundo está totalmente errado. Não há não há coinonia, não há comunhão. O herege ele tem a doutrina exclusiva, e essa doutrina exclusiva que eles dizem que foi dado diretamente ao profeta ou ao heresiarca. Você vai ter aqui na ortodoxia, por exemplo, Agostinho. Agostinho ele vai falar sobre a salvação pela graça. Dizer que a graça ela é suficiente para a salvação de todos os pecadores mediante a fé em Jesus. Aí depois vai vir, na mesma linha de Agostinho, vai vir Lutero. E junto com Lutero, os reformadores. Estabeleceu-se desde os dias do apóstolo Paulo até os nossos dias que a salvação se dá única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Pronto. Todas as igrejas de Jesus que têm a Bíblia como regra de fé e prática, todas as igrejas de Jesus vão ensinar isto: a salvação pela graça somente. A graça é suficiente. Nos dias de Agostinho, havia um movimento chamado de pelagianismo. E os pelagianos eles diziam que não. Diziam que Deus havia concedido livre-arbítrio aos homens e que, mediante o livre-arbítrio, os homens deveriam praticar as obras de Moisés, as obras da lei de Moisés. Por quê? Porque a graça de Deus ela veio para dar ao homem potência para cumprir a lei. Assim, você precisa cumprir a lei, porque assim, junto lei e graça produzem a salvação. E os pelagianos estão negando, portanto, a suficiência de Jesus para a salvação e também a eficácia da graça de Deus. Não é pela graça somente, mas pelas obras. Por isso, foi necessário que Deus levantasse uma pessoa da envergadura de Agostinho, que tinha formação filosófica, que tinha formação teológica, e Agostinho pôs-se a escrever contra o pelagianismo. Combateu o pelagianismo para que a graça de Deus não sucumbisse em legalismo. Isso aí depois do apóstolo Paulo, hein? Primeiro Deus levantou o apóstolo Paulo lá no século I. Depois levantou aqui o Agostinho no século IV. E depois levantou o Lutero no século XVI. E agora está nos levantando também.
para que a ortodoxia venha de Paulo até os nossos dias. E a gente afirmando a salvação pela graça somente, sem um acessório das boas obras. As boas obras não salvam. E quais são as boas obras das quais estamos falando? As obras prescritas pela lei. Nós não precisamos ficar atrelados à lei. Deus nos salva mediante a fé no Senhor Jesus, ortodoxia. A heresia vai dizer não, Cristo não é suficiente. Agostinho lutou, depois o pelagianismo foi se enfraquecendo, aí surgiu o semi-pelagianismo, porque é sempre assim. O que faz a heresia? A heresia ela vai se adequando, a heresia ela vai se enfraquecendo, como o Espírito Santo dá força para a igreja, para os doutores, para os pregadores, para que a glória de Deus se manifeste só com a ortodoxia. O que faz a heresia? Ela vai se recolhendo a um canto aonde somente os seus adeptos, os hereges, continuam defendendo a heresia. Aí ela se modifica. Foi o que aconteceu com o pelagianismo. Transformou-se em semi-pelagianismo. Aí Agostinho falou, muito bem, já que tem o semi-pelagianismo, continuamos atacando o semi-pelagianismo até que fique estabelecido qual que é o dogma e qual que é a heresia. Foi necessário que a igreja ela lutasse desde o primeiro até o 8º século, isto é, 800 anos de teologia, para que nós tenhamos aqui as doutrinas principais do Evangelho, que são consideradas regras de fé, prática e doutrinas de salvação. Doutrinas para o salvo, doutrina das Escrituras. 800 anos de teologia, portanto é muita gente lutando. Fortaleceram-se os concílios. O que é o concílio? É a reunião dos teólogos, é a reunião dos ortodoxos, é a reunião dos pais da igreja, é a reunião dos pastores, dos bispos, dos supervisores. Nesta reunião, junto com os teólogos, abrem-se os documentos, ouvem-se os argumentos, vê-se a evidência, procura saber quais são as heresias, aonde que está o ataque. Aí os concílios, eles precisam identificar o que é a ortodoxia e o que não é a ortodoxia. E para que a cristandade seja protegida da heresia, os concílios eles emitiram anátemas, isto é, eles enunciaram uma espécie de imprecação, de uma espécie de maldição sobre a heresia e o herege. Talvez, aí você é um estudante de teologia, vai ter que estudar a história da igreja. Com certeza aconteceram excessos. Aconteceram excessos nos concílios. Por quê? Porque a teologia ela é o estudo sobre a doutrina. O dogma é o estabelecimento da regra de fé. A heresia é aquilo que é contrário ao dogma. E o que eu faço com um herege? Uma vez que ele está identificado, os concílios disseram: o herege Pelágio, o herege Ário, o herege Nestório estão sob anátema, isto é, amaldiçoados, excomungados da comunhão da igreja. Eles estão pervertendo a doutrina e estão levando as pessoas para a perdição. Aí a maldição, o anátema, cai sobre o herege, consequentemente sobre a sua heresia também e todos aqueles que seguem as suas heresias. Como os concílios cresceram muito em força política, aí correu-se o risco do abuso de autoridade. E realmente os concílios eles foram muito longe. Por quê? Porque não é tão fácil assim se estabelecer a linha entre a ortodoxia e a heresia. Não é tão fácil assim. Não basta a força da autoridade dos concílios. Mesmo que a gente tenha a Bíblia, ela precisa ser examinada. Examinar as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Você vê que o perigo de você exercer a sua autoridade com abuso, você pode condenar inocentes. Condenar inocentes, e não é porque o herege ele é inocente, mas é porque é difícil você estabelecer a linha divisória entre a ortodoxia, a glória de Deus, a doutrina verdadeira e a heresia. Serve para nós aqui a parábola do joio e do trigo.
O Senhor Jesus disse: deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por quê? Porque joio e trigo estão numa relação aonde a plantação está contaminada. Joio é joio, trigo é trigo, mas estão no mesmo terreno, estão no mesmo solo. Na parábola, os servos são os anjos, e os anjos disseram: Senhor, vamos arrancar o joio, vamos deixar só o trigo. E o Cristo disse: não, não aconteça que vocês, na sua imperícia em arrancar o joio, vocês danifiquem o trigo também. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Aí naquela ocasião a gente vai cortar. E quando a gente cortar, aí a gente vai fazer a separação entre um e outro. É muito difícil nós fazermos apologética, justamente porque falta-nos habilidade em arrancar a heresia sem danificar a ortodoxia. Aí a gente tem que sacrificar alguém. Os concílios, eles pensaram de uma maneira ortodoxa e fria, dogmática, estabeleceram a doutrina da igreja como sendo a doutrina autêntica, original, de Deus, e aqueles que contestaram foram condenados, foram amaldiçoados mediante anátema, excomungados da comunhão da igreja e, consequentemente, eles não podem mais entrar nas igrejas e isso não matou o movimento. Pelo contrário, eles tiveram que ir para a marginalidade. Indo para a marginalidade, começaram a ser colocados como criminosos civis. Por quê? Porque a igreja, mediante os concílios, a força política dos bispos, começou a caçar os hereges, uma espécie de caça às bruxas. E nessa caça aos hereges, aí vem a intolerância religiosa. E essa intolerância religiosa promoveu perseguição contra os hereges. E esta perseguição ela já não é autorizada pelo Evangelho. O Evangelho não permite isto. O Evangelho vai dizer claramente que você tem duas faces e tem que oferecer a outra, que tem que haver tolerância, deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Nós não vamos levantar estacas aqui e colocar fogo no herege. A gente não vai fazer uma perseguição de igreja em igreja. Nós não vamos fazer com eles aquilo que eles fazem ou fizeram conosco. Nós vamos discutir a heresia e a doutrina, nós vamos discutir teologicamente, nós vamos para o debate das ideias, nós vamos escrever literatura, nós vamos fazer uma denúncia em tese e nós vamos alertar os nossos irmãos sobre o que é heresia e o que é ortodoxia. Vamos ensinar a palavra de Deus de dia e de noite, porque a decisão entre qual doutrina vai seguir cabe à consciência do indivíduo. Eu tenho um livro aqui importantíssimo que eu vou recomendar que vocês adquiram ele, tá bem? Esse livro aqui é uma das recomendações bibliográficas. Chama-se A Celebração do Indivíduo, a Formação do Pensamento Batista Brasileiro, do Israel Belo de Azevedo. Este livro, ele fala sobre a questão da liberdade de consciência. A gente vai ensinar a palavra de Deus. Nós vamos abrir as escrituras, nós vamos manter a nossa igreja, nós vamos manter ela dentro do ensino dos apóstolos. A Bíblia será para nós a regra de fé e prática. Agora, qual caminho a pessoa vai seguir pertence ao indivíduo. E ele vai ter que fazer a escolha dele entre a heresia e a ortodoxia. Se vai permanecer na igreja ou se vai atacar a igreja. Se vai seguir a doutrina ou se vai atacar a doutrina. Se ele atacar a doutrina, aí vai encontrar o movimento apologético da igreja. E o movimento apologético é o de defesa da ortodoxia. Chegou o momento em que ele não se identifica mais com as doutrinas das Escrituras, com o ensino da igreja, não está em comunhão com os santos, a igreja vai atuar de uma maneira administrativa com esta pessoa. Como que faz a igreja? Aí nós vamos estudar eclesiologia, você vai descobrir. A igreja ela tem a sua regra de fé e prática, e ela tem o seu estatuto social, e ela tem também as suas atas administrativas, as suas reuniões administrativas. Se este irmão ou esta irmã está abraçando as heresias e quer promover as suas heresias dentro da igreja, as medidas administrativas é de que essa pessoa seja desligada do rol de membros e o nome dela seja pronunciado em uma assembleia
ordinária, que pode ser uma reunião de igreja, dizendo o irmão ou a irmã tal não faz mais parte do nosso rol de membros e, dependendo da gravidade da heresia dessa pessoa aí, ela tem que ser exposta, porque defende isso, aquilo e aquilo outro, e assim não pode mais ser aceito na comunhão das igrejas. Ponto. Agora, se a pessoa começar a fazer a militância, e a militância dela agredir a regra de fé da nossa igreja, da sua denominação, se essa pessoa começar a combater, tem que ser tomado outras medidas que também continuam no âmbito do debate, da discussão, do convencimento, das medidas administrativas, e se isso se tornar crime, aí vai para as vias de fato, acionando a justiça dos homens, o que é a última instância. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo que você está estudando conosco aqui de heresiologia. Agora a gente vai dar uma aprofundada em algumas particularidades. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e essa é a disciplina de heresiologia.